eu não sei o que me movia na época. Eu tinha uma certeza absoluta que era isso que eu queria, mas o mais assustador é que eu tinha uma certeza absoluta que era isso que eu seria. Hoje ainda é muito interessante assim, olhar para trás, até ouvir histórias do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos meus primos, das pessoas que me rodeavam, das frases que eu falava. Eu nunca falei, se eu for cantor, eu quero fazer tal coisa. Eu só falava assim, mãe, quando eu for, eu vou fazer tal coisa. Quando eu não sei o que lá, a minha brincadeira com a minha mãe era falar, e aí, quando eu for famoso, o que você vai querer, mãe? Era a minha brincadeira. Minha avó falava, vó, você vai querer o quê? Isso aqui e tal. Então, assim, era uma certeza muito grande que eu tinha dentro do meu coração. Não sei dizer. Acho que aí fica amplo mesmo o pensamento, porque eu acredito em Deus. Talvez outras pessoas possam falar outros nomes, eu vou falar Deus. E a fé, que acho que me movia ali para ter certeza de que eu seria o que eu sou hoje. Mas ainda é muito doido assim na minha cabeça. Ser amigo de pessoas que eu falava que queria ser amigo. E sua entrada no Exalta, dando um salto, assim, tem uma história interessante também com Péricles, né? Porque você tem uma passagem pela Disney que acabou virando outra coisa. Eu queria que você contasse essa passagem e falasse um pouco do que foi pra você realizar o sonho de estar no Exalta. Sim, fazer parte do Exalta era algo que eu não sonhava. Até porque o Exalta na minha cabeça, né, eram o Péricles, o Krigor como cantores. E nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que um deles sairia para que eu pudesse entrar. Isso nunca passou pela minha cabeça. E o Exalta sempre foi uma referência muito grande para mim. Acho que foi o segundo ou terceiro CD que eu comprei na minha vida. Então eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Exalta. E aí essa história, né, que também o destino de novo nos cruzando, meus pais encontraram o Exalta uma vez num restaurante no Rio de Janeiro. Meus pais foram passar férias no Rio de Janeiro e encontraram eles por acaso total. E aí minha mãe comentou com o Péricles que o filho dela cantava. E aí falou que a gente era de Ponta Porã, do Mato Grosso do Sul, a gente não sabia muito bem como fazer para chegar aqui em São Paulo, no Rio, se ele tinha algum caminho. Se ele tinha alguma coisa que ele indicava, ele deu um telefone. Foi nessa que a gente chegou até o Prateado, entre aspas. Depois eu descobri que não era o Prateado, era um outro cara que estava falando pelo Prateado. Mas eu fiquei desesperado, porque nessa época eu estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos com a minha irmã. E era um momento muito feliz pra gente, mas ao mesmo tempo virou um momento confuso pra mim, porque eu queria estar no Rio de Janeiro para conhecer o Exalta. E isso foi 2000. 2 anos depois eu entro no Exalta. 2 anos, assim, é muito curto o tempo de distância. E no primeiro dia que eu fui cantar com o Exalta, eu fui com meu pai, com a minha mãe, eu tinha 19 anos, né? E aí eu fui com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã e meu primo. E chegando lá, o Péricles olhou pro meu pai e falou: conheceu de algum lugar? Eu falei: a gente não se conhece, a gente já se viu uma vez. Uma vez no Rio de Janeiro, a gente encontrou você, no restaurante. Tava você, sua esposa. Ué, vocês falaram que tinha um filho, cantava. O filho de vocês é o Thiago. E aí essa história é muito, muito doida, né? Acho que já estava escrito já, da gente. E a relação que eu tenho com o Péricles deixa isso claro também. Assim, a gente se entende muito fácil. A gente se entende no olhar, é até engraçado, assim. A gente vai tocar, ele pede um tom, eu já sei que música ele vai pedir. Não me pergunte como, mas eu já sei. Tem várias situações assim que a gente tá junto, que ele olha pra mim, eu olho pra ele, a gente já começa a dar risada, dá até dó de quem tá perto, porque assim, não precisa nem falar, eu já sei tudo que ele tá pensando, ele já sabe tudo que eu tô pensando. E é engraçado porque o grupo acabou tem 13 anos, né, pra gente. E assim, cada ano que passa, a nossa intimidade fica maior, né? Então, as pessoas não veem tanto a gente mais junto, porque a gente não tá junto todos os dias, não tá no palco junto. Mas a nossa conexão aumentou, muito mais.
E você também é conhecido por essa questão de ser nerd do pagode, assim, de decorar ficha técnica, etc. O quanto isso te ajudou e como que é isso hoje? Porque, assim, você vai ter nomes como Prateado, Péricles, Belo, etc., que hoje te tem como referência. Como que é isso pra você? Eu sou muito viciado em pagode. Muito, muito. Desde a primeira vez que eu ouvi pagode na minha vida mudou. Eu me encontrei nesse gênero de uma maneira surreal. As melodias, as letras, as harmonias, os arranjos, tudo me encantou. O jeito deles, o jeito, né, o estilo de vida deles, de dançar, tudo. Cada um tem uma coisa, sabe? O Belo com a voz, com aquele timbre, o Péricles com aquela potência, com a presença, o Alexandre com a elegância, o Rodrigo com a inovação, com o ousado. Cada um eu fui pegando um pouquinho de cada, assim, como referência. E aí passa o tempo, eu venho fazer parte do Exalta, depois vem carreira solo. Hoje já são 23 anos de carreira. Graças a Deus, uma carreira bem vitoriosa. E hoje eu me vejo nessa situação contrária em vários sentidos. Tanto com os artistas que eu cresci ouvindo, que hoje me ligam, me pedem música, gravam músicas minhas, me pedem conselhos, me pedem ideias, quanto dos mais novos, né, que vieram depois de mim, que também me tem como referência. Então acho que são dois momentos distintos, assim. Um ser referência para quem é referência para mim, e ser referência para quem também é referência para mim, mas que chegou depois. Então é uma reunião de sentimentos. Mas continuo, né, pro pagode. Saiu o disco novo do Encontro de Batuqueiros. Eu quero ouvir o disco novo do Encontro de Batuqueiros. Tudo que sai novo de pagode eu gosto de ouvir. Continuo ouvindo os pagodes dos anos 90, continuo ouvindo os pagodes dos anos 2000. Ouço muito minhas músicas, inclusive. Ouço os discos antigos do Exalta pra caramba. Amo pagode. Fazendo referência, citando Belo, Igor, enfim, grandes pagodeiros, e me lembrou uma música do Arim, do Sambista Perfeito, que ele vai citando as características de grandes sambistas. Você acredita que você conseguiu se tornar esse, entre aspas, pagodeiro perfeito, pegando as referências de grandes pagodeiros e sendo hoje talvez a maior referência do pagode nacional? Cara, eu gosto muito de muita gente, e com certeza essas pessoas todas me influenciaram de uma maneira que eu tentei juntar todas essas qualidades. Mas óbvio que ao longo do caminho você vai se descobrindo, né? Você vai se descobrindo, e aí a impressão maior e a que fica é o seu próprio DNA, tanto musical quanto de criação, quanto, né? Até porque eu acho que o artista não é muito longe do que a pessoa é, né? Acho que quando a pessoa me vê cantar e sente, na verdade, a minha música, sente minha voz, ela tá sentindo ali muita coisa. Ela não tá sentindo só o que eu canto. Ela tá sentindo o que eu sou, tá sentindo o que o meu coração quer dizer, como eu fui criado. E isso vai ficando mais sério ainda ao decorrer do tempo, porque aí a pessoa vai no show, né? E aí no show ela vai ver aquela pessoa que está como artista. Como eu vou lidar com o público, como eu vou tratar quem me manda carinho, como eu vou reagir aos meus dias difíceis, né? Então, assim, acho que obviamente que todas essas influências e todas essas qualidades eu trouxe e tentei reunir isso tudo para que eu me tornasse um artista. Mas acho que no fim das contas o que fica mais forte é o que realmente eu sou. Acho que a verdade não tem curva, né? E eu fico muito feliz, inclusive, porque hoje em dia todas as pessoas que me acompanham, principalmente que me acompanham há muito tempo, elas me conhecem. Elas sabem o meu jeito. Fã-clube, então, meu Deus, sabe o dia que eu tô mais animado, sabe o dia que eu tô mais pensativo, sabe o dia que eu tô mais preocupado, sabe o dia que eu tô despreocupado, sabe o dia que eu tô ali extravasando algo, sabe, assim,
Nossa relação é muito transparente, muito direta. E eu sou assim também. Acho que isso é bom para mim enquanto pessoa, mas enquanto artista, a gente sempre tenta representar o melhor possível no palco. Mas para mim fica bem difícil, assim. Eu sou muito transparente. Para finalizar o capítulo Exalta, eu queria que você falasse o que representou aquele período, Grammy, 3 DVDs, assim. Eu juro por Deus que uma vez eu tava passando em frente a uma igreja evangélica e o Exalta, ao vivo na Ilha da Magia, tava tocando na igreja. Então, assim, eu acho que aquele fenômeno que foi o Exalta no período que você estava à frente foi marcante. Eu queria que você falasse o que foi aquilo para você e se a saída ocorreu no momento certo, assim, para ficar essa memória afetiva tão forte na cabeça das pessoas. Tá. Essa é inédita, essa eu não tinha citado ainda não. Mas esse período é um período muito mágico, né? Eu falo isso com orgulho, assim, porque quando eu entrei no grupo, era muito delicado você entrar num grupo onde a história já era muito bonita, né? E quando eu entrei, a minha missão era pelo menos tentar manter todos os níveis do padrão Exalta, né? O padrão de qualidade musical, o jeito que o Exalta também sempre foi respeitado e sempre respeitou as pessoas, tanto as pessoas do meio musical quanto as pessoas que acompanhavam a banda. Padrão Exalta Rádio, que sempre foram músicas que tocaram muito nas rádios brasileiras e sempre fizeram parte da roda de samba, sempre fizeram parte da vida das pessoas. Então, minha intenção era essa. Entrei no grupo em 2003 e de 2003 até 2005 eu fiquei muito na dúvida se eu ia conseguir manter esse padrão, que era a missão um pouquinho maior do que eu imaginava. Você se assustou quando chegou? É grande demais, era muito sério participar do Exalta. Cantar ao lado do Péricles, que na minha opinião é o maior de todos. Então a responsabilidade era muito. Então eu tive que, de 3 a 5, assim, foi um período de muito estudo, de muita composição, de tentar me encontrar musicalmente o mais rápido possível para poder entrar naquela banda do jeito que eu queria que fosse. E aí a partir de 2005 para frente, que eu começo a perceber que as coisas dão certo, que principalmente através de Já Tentei, que foi a primeira música... Estrela foi a primeira a estourar no Brasil, mas acho que Já Tentei foi a primeira música que eu falei, acho que eu comecei a entender um caminho, né, que era trazer um pouco do R&B que eu gostava muito de ouvir naquele momento e misturar com o meu jeito de fazer samba. E ali, a partir dali, as coisas começam a dar certo. Só que de 7 pra frente, depois de Livre Pra Voar, principalmente, eu começo a entender que a gente começa a fazer uma história que poderia ser muito maior e mais especial ainda do que eu tinha sonhado. E foi justamente o que aconteceu. De 2007 pra frente, a gente fez, de 7 até 12, que foi quando eu saí do grupo, a gente viveu um momento que, assim, vai ficar marcado com certeza na história da nossa vida, de cada um, e na história do segmento, porque a gente começou a levar uma quantidade de pessoas para o show assustadoramente. Eu acho que foi muito bacana a junção de um público novo que chegou comigo, que era tinha 20, 21, 22 anos ali naquela época, um grupo, com as pessoas que já curtiam o Exalta. Então isso ficou gigante, né? Foram 2 gerações ao mesmo tempo curtindo uma banda. E isso ficou surreal, assim. E aí a gente começou a fazer shows em lugares gigantescos. O consumo das pessoas começou a ser muito grande em relação à banda. E isso ficou muito maior ainda quando a gente anunciou que a gente ia parar. Né, de 2011, o ano de 2011 todo foi um ano que é muito difícil de descrever para quem não viveu aquela época
a loucura que era a procura das pessoas e a vontade que as pessoas tinham de ver aquela banda pela última vez. Comentou do R&B, aquele DVD dos 25 anos do Exalta tem muito, me parece ter muitos elementos, tem você com a Rodriguinho uma hora. Me fala o quanto isso te mudou, assim, o R&B influencia nessa sua compreensão musical? O R&B chega na minha vida através de algumas pessoas, né? Primeiro Péricles, que era minha referência ali perto, e ele gostava muito de ouvir, gosta ainda muito de ouvir, e é nítido no cantar dele, a gente percebe. E aí eu comecei a ouvir muito também ali Boyz II Men, Brian McKnight com o Péricles. Depois, quando eu conheço o Rodrigo, e a gente fica muito amigo, o Rodrigo é R&B puro, né? E aí eu começo a viajar mais ainda nesse meio do R&B. Eu comecei a fazer aula de canto, fiz aula de canto com 2 professores, o Robson Nascimento e o Isabê, dois professores que são cantores e cantam a música gospel, mas a música gospel bem voltada para o R&B também. Ali eu tenho mais referências ainda para R&B. Depois com a minha amizade com o Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, que é outro também que gosta muito de R&B. Então assim, eu comecei a ficar cercado por pessoas que gostavam muito de R&B. E aí, na minha composição, acho que quando eu começo a compor com o Rodrigo, isso fica muito mais latente, porque o Rodrigo era muito influenciado, eu começo a ser influenciado também, e a gente começa a fazer músicas nessa onda, né? E aí, mais voltado pro Usher. Usher era a nossa principal inspiração, assim, naquele momento. Principalmente nessa época aí do Exalta. Óbvio que a gente escutava outras coisas também, mas acho que o Usher era a nossa maior inspiração. E sim, isso começa a ficar muito evidente na melodia da nossa música. E acho que é uma junção legal, até porque eu acho que o R&B nos Estados Unidos, ele tem similaridade com o samba aqui, né? Acho que o R&B ele vem do jazz e da música negra americana, que aí o R&B virou a música da molecada. E acho que aqui é a mesma coisa, assim, né? O samba é muito tradicional e de muito tempo. E o pagode acabou virando a música da molecada do samba. Fechando o capítulo Exalta, você, uma vez conversando com o Bela, ele falou que ele tinha muito medo do como será e tal. E ele falou que esse medo passou quando ele viu que Tua Boca estava na novela, mas teve a música, Desafio mesmo, conseguiu furar a bolha. Então ele falou, pô, consegui ter minha carreira solo com um sucesso. Seu primeiro DVD teve Buquê de Flores, Ousadia, Alegria, Desencana, Sou Cara Pra Você, Moleque Conquista, Ainda Bem, Deixa Eu Te Fazer Feliz. 8 clásicos que até hoje... Simples Desejo. Também. Tá, como que foi, assim, essa sua transição pra carreira solo? E se a partir desse DVD você falou, não, tô tranquilo? Lógico, cara, eu não tinha medo quando eu decidi sair da banda e fazer meu trabalho próprio. Eu tinha muita certeza do que eu tava fazendo e muita segurança do que eu queria pra mim musicalmente. Então, assim, eu já tava compondo de um jeito que eu achava que talvez não coubesse dentro do Exalta tudo que eu queria colocar musicalmente naquele momento. Então eu tinha uma esperança muito grande, muito forte dentro de mim de que daria certo. Mas obviamente que você acaba criando um receio, principalmente pelos comentários, né? Muita gente vem e fala, pô, cara, tem certeza que você vai fazer isso? A banda tá em um momento que poucas vezes a gente viu uma banda assim, no samba, e você vai sair daqui pra tentar uma história nova, tá tudo certo aqui, não sei o quê. Então, óbvio que né, você fica, caramba, será que eles estão certos ou será que eu tô certo? Mas acho que, pegando uma carona nisso que o Bel disse, eu acho que eu comecei a perder o medo um pouquinho antes do álbum sair, que foi quando a gente foi pro estúdio para gravar essas músicas que eu tinha preparado para carreira solo. Quando a gente foi pro estúdio e colocou banda nessas músicas e eu ouvi os arranjos e me agradou, porque eu também tenho isso, acho que assim, tem que me agradar, porque eu sou muito pagodeiro, então se me agradar, é muito possível agradar as pessoas que consomem o pagode, porque eu sou esse cara, né? Eu preciso gostar do que eu tô fazendo, porque eu preciso ouvir isso. E aí quando eu ouvi as músicas na pré ainda, eu falei, eu acho que a gente tem um grande álbum. E eu acho que a carreira de qualquer artista, acho que o principal de tudo é a música.
Se você tiver uma música boa e se você tiver uma música que chegue no coração das pessoas, você tá bem. Se você não tiver essa música, não vai adiantar nada que você fizer no entorno disso vai ser mais forte que isso. Então acho que nesse momento eu senti que ia dar certo, e quando a gente lança o álbum, na gravação já estava mais que certo, assim, as pessoas já estavam cantando as músicas que eu tinha soltado na internet antes, voz e violão, né? As pessoas já estavam cantando, a gravação foi um momento muito mágico também, as participações especiais naquele álbum são incríveis, assim, escolhidas a dedo, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Alexandre Pires, Luísa Posse, Neymar não cantando, mas ali na áurea, porque Usa de Alegria é uma frase que a gente criou junto, né? A gente criou esse lema junto. Então, assim, foi um período que, assim, na gravação eu já entendi que era algo especial. E eu acho que também esse projeto diz muito sobre a ousadia de lançar músicas inéditas. Eu queria que você elaborasse um pouquinho melhor, como que você vê o pagode hoje vivendo muito nas regravações, e você, por exemplo, lançou Sorte, que teve a música com Billy SP assim, estourada nas rádios, tem outros singles também que estão estourando nas rádios, no streaming também. Queria que você falasse um pouquinho como que você vê esse cenário onde o pagode se tornou um pouco refém das regravações. Cara, a minha carreira, eu vou dizer por mim, eu não abro mão da música inédita, até porque eu sou compositor, então assim, eu construí toda a minha carreira com músicas inéditas que, graças a Deus, viraram músicas que hoje são músicas regravadas, né? Mas eu acho que no meu coração, eu gosto muito da música nova, eu gosto muito da música inédita, porque eu acho que mostra muito o que o artista está pensando naquele momento. Mas eu também sou super a favor das regravações, gosto muito, inclusive, de regravar desde o Exalta, que foi até algo muito diferente pra gente no álbum 25 anos, que todo mundo esperava que a gente fosse fazer um álbum de releituras do Exalta, a gente fez releituras de outros artistas. Eu acho que também é interessante você colocar a tua cara em músicas de outros compositores e músicas, trazer também, às vezes, músicas que são de outra época para uma galera nova conhecer aquilo. Acho isso também muito bacana. E eu acho que o que acontece no samba hoje é o que acontece na roda de samba. A roda de samba é um lugar onde as pessoas cantam músicas de todas as épocas, né? Se você for numa roda de samba hoje, em qualquer tempo, você vai ouvir uma música da Beth Carvalho, você vai ouvir uma música do Fundo de Quintal, você vai ouvir uma música do Zeca Pagodinho, independente se ela estiver tocando no rádio nesse momento ou não. Vai tocar. Assim como vai passando o tempo, né? Hoje em dia você vai ouvir uma música do Exalta, vai ouvir uma música do Belo, vai ouvir uma música dos Travessos, do Sensação. E eu acho que hoje em dia tem muitos artistas que trouxeram para a carreira o que eles fazem na roda de samba, né? Que é tocar música de muita gente. Eu que sou um artista um pouco mais antigo, para mim é muito bacana. Você vê, hoje em dia mesmo, eu vejo muitas crianças cantando Benaruí, que é uma música que eu tive o prazer de compor com o Dan, mas que o Péricles gravou em 2016. Hoje você vê uma criança de 6 anos cantando essa música, de 5 anos, cantando essa música pela regravação também. Então eu acho bacana, acho que é um movimento que sempre existiu, né? Acho que nos anos 90 a força da música inédita foi muito grande, mas eu acho que hoje em dia ser lembrado, principalmente eu como compositor, ser lembrado e ser requisitado por artistas novos, mesmo que com canções que já foram gravadas, para mim é uma ótima. Outra perguntinha, agora capítulo Tardezinha, você estava comentando sobre as gravações Tardezinha, eu acho que virou referência para vamos regravar, fazer um grande evento, etc. Você imaginava que 10 anos depois da criação você estaria fazendo turnê na Europa, fazendo shows fora do Brasil, fazendo show na África também? Só pegando um gancho na resposta anterior, muito bem pontuado esse lance da Tardezinha, porque a Tardezinha é um lugar onde eu tenho esse espaço para regravar canções. Nunca foi minha intenção que essas canções virassem da minha carreira, porque era realmente uma homenagem para a galera dos anos 90 e anos 2000 também.
Mas algumas músicas acabaram vindo para minha carreira, principalmente por atingir pessoas novas, né? Mas eu acho que esse lance da regravação também, dos grupos mais novos, também passa pela Tadzinha. Acho que a Tadzinha virou uma referência muito grande para outros artistas, não só pro samba, mas outros artistas de outros gêneros viraram os olhos para projetos através da Tadzinha. E isso é um motivo de muito orgulho pra gente. Quando a gente lançou, agora respondendo o que você me perguntou, quando a gente lançou a Tadzinha, a gente não imaginava que ela ficaria desse tamanho, obviamente que não. Era um projeto pequeno pra gente cantar o que a gente gostava e numa brecha da agenda que eu tava apresentando no Superstar, jurado no Superstar. Era só isso. E a intenção era fazer 4, porque era julho que eu tava ali no Rio de Janeiro todo domingo. Então, com o tempo, de 2016, a gente começa a receber pedidos para levar a Tadzinha para outras cidades. A gente vai para Divinópolis, a primeira cidade que a gente faz em Minas Gerais, e vai muito bem. E aí a gente começa a pensar em fazer ela em outros lugares. Então ela foi crescendo muito gradativamente, assim. Vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A Tadzinha cresceu, não foi a gente que fez ela crescer. Como assim? Ela foi expandindo, ela foi ficando grande. As pessoas começaram a querer ir. E aí, em lugares que a gente fazia para 2.000 pessoas, a gente teve que fazer para 4. Nesse mesmo lugar, no Rio de Janeiro, principalmente, acho que o Rio ele mostra muito o que é a Tadzinha. A gente começa a Tadzinha no Rio de Janeiro para 2.000 pessoas. Sim. 2 anos depois, a gente vai para um lugar que era para 5.000 pessoas. 1 ano depois, 3 anos depois do início, né, a gente faz na Marina da Glória para 15.000 pessoas. Ali a gente já começa a entender que ela começou a ficar muito maior do que a gente imaginou. E em 2019 a gente vai para o Maracanã para 50.000. E ali a gente já entende que a Tadzinha virou um negócio gigantesco. E em 2023 a gente vai para o Parque Olímpico, para 80. Então assim, ela mostra, o Rio de Janeiro mostra muito bem o que a Tadzinha virou. Mas nem os melhores sonhos. Eu imaginei fazer um show para 80.000 pessoas do jeito que foi no Parque Olímpico em 2023. E nem nos melhores sonhos eu imaginei ser o protagonista da maior turnê da história da música brasileira. Em 2023, com mais de 750.000 ingressos vendidos. E esse ano tem tudo para fazer história novamente. Nem quero criar essa expectativa no meu coração, que a intenção não é essa, de bater recordes. Mas pela pré-venda que já esgotou em praticamente quase todas as cidades, não só no Brasil, mas fora do país também, tem tudo para ser um ano histórico. E levar a Tadzinha para fora também é algo muito especial. A gente já tinha feito isso em 2023, para os Estados Unidos e para Portugal. A gente volta para esses países esse ano, mas tem 2 países novos, né, 2 continentes novos que a gente faz a Tadzinha na Austrália, em Sydney, e faz a Tadzinha no lugar que, para mim, sem querer dar predileção para uma Tadzinha, mas a Tadzinha mais especial para mim e que eu tenho mais ansiedade de fazer esse ano é em Luanda, que é a Tadzinha na Angola, que na minha opinião é a única Tadzinha internacional de fato, porque as outras Tadzinhas vão ter muitos brasileiros, né? Em Miami, Tadzinha para brasileiro, em Lisboa tem portugueses também, e gente da Europa toda que vai para lá, mas obviamente que é predominantemente brasileiro, o público. Na Austrália também, e em Luanda não. Em Luanda a Tadzinha é para o angolano. É a pessoa de Luanda que vai curtir a Tadzinha de Luanda, até porque a minha música chega lá. E os shows que eu fiz lá foram shows incríveis, inclusive o último, 2023, que foi quando me deu a certeza absoluta que a gente tinha que levar a Tadzinha para lá, porque eles queriam viver aquilo, e eu também queria que eles vivessem isso. Então vai ser um show muito especial de se fazer.